Amém. Irmãos, como vocês já percebem, né? Está conosco o seminarista da igreja, George Shakeson, né? Não sei quem foi que deu esse sobrenome, né? Um árabe, um currais-novense. Mas nós estamos aqui e vamos agora ouvir a exposição da palavra com o nosso seminarista. Bom dia, meus irmãos. É com grande alegria que mais uma vez nós voltamos à casa do Senhor, voltamos à minha igreja, trazendo saudações também de toda a igreja presbiteriana da Aliança. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nós, por nós e também na vida da igreja presbiteriana de Parque Dourado, que muito ainda serve para minha edificação. Algumas coisas boas, cada tempo que se passa aumenta a saudade, coisas ruins, né? Meu cabelo está caindo aos poucos, mas agradecemos ao Senhor pelo privilégio de retornarmos aqui. Eu quero dar início hoje com os irmãos à exposição do livro do profeta Malaquias, e para isso eu quero convidá-los a abrir as Escrituras em Malaquias capítulo 1. Estaremos indo hoje do verso 1 ao verso de número 5. Malaquias 1, do verso 1 ao verso de número 5, será a nossa exposição desta manhã. Estarei lendo, irmãos, na tradução da RA, tá? Assim diz as Escrituras sobre o amor do Senhor para com Jacó. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor também, fora dos limites de Israel. Até aqui, irmãos, curve a sua fronte, vamos orar mais uma vez. Senhor bendito e amado Pai, nós mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo a nossa dependência do Senhor, e nós clamamos que nesse momento o Senhor possa, por meio do Teu Santo Espírito, descortinar os nossos olhos para contemplar as maravilhas da Tua lei. Somos felizes, Senhor, pela oportunidade que temos de Te ouvir. Nós clamamos e suplicamos a Ti que a Tua graça e que a Tua misericórdia esteja nos conduzindo à compreensão e à edificação da Tua santa lei para o louvor da glória do Teu Filho Jesus Cristo. E é no nome dEle que nós oramos, Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, a Escritura nos ensina um princípio muito claro, um princípio deveras importante que está envolvido no relacionamento de Deus para com a sua igreja. Ou seja, há um fundamento muito sólido, muito claro à luz das Escrituras, que está abrangido no relacionamento de Deus para com a sua igreja. E esse princípio, que envolve o amor de Deus para com a igreja, é justamente o governo que ele exerce sobre a sua igreja. É parte do que nós conhecemos como providência, como é mencionado no capítulo 5 da nossa confissão de fé. Deus ama a sua igreja quando exerce governo sobre ela. Deus ama a sua igreja governando a sua igreja. Mas qual é a maneira, então, irmãos, pela qual o Senhor Deus estabelece essa união, esse pacto com o seu povo? E a resposta bíblica que nós temos para isso é que o relacionamento amoroso de Deus para com a sua igreja se dá por meio de um pacto feito por Ele de maneira relacional. Então, isso é muito claro, irmãos, à luz das Escrituras, porque Deus é mostrado como o Criador, porque o seu decreto é a causa primária de todas as coisas. Ele disse, haja luz, haja
haja firmamento, ajuntem-se as águas debaixo do céu. Ele é governador, porque ele também governa a sua criação, e ele é relacional, porque ele se relaciona com aquilo que ele criou e com aquilo que ele sustenta. Eis a razão, irmãos, pela qual o próprio Deus estabeleceu um princípio de obediência para o povo, um povo que ele escolheu chamar de seu. Entendam, irmãos, a lei de Deus, a Escritura, ela foi estabelecida justamente com esse objetivo, que foi comunicar o relacionamento de Deus para com o povo, o relacionamento entre Criador e criatura, no qual ele expressa então o caráter daquele que governa. É por isso que nós muitas vezes, irmãos, somos confrontados com a dificuldade que é servir ao Senhor de maneira santa e de maneira íntegra, porque a lei ela não pede para melhorarmos, a lei pede para sermos santos. A lei não pede para melhorarmos, a lei pede para sermos justos. E uma razão pela qual essa é a exigência, irmãos, é porque o Senhor não poderia exigir outra coisa de nós, porque Ele é santo, Ele é justo. E esse é o caráter expresso na lei. Eu quero que isso fique muito claro, irmãos, porque é algo muito importante de se compreender. Deus nunca deu nas Escrituras uma ordem que fosse impossível de se cumprir de maneira vazia. Isso é, sem que Ele mesmo instituísse um padrão de obediência para aquilo que Ele mesmo pede. Ele também dizia como o povo deveria obedecer, juntamente com a ordem que Ele dava a ser obedecida. Ele mesmo possibilitava a obediência por meio da sua soberana providência. O que não é diferente, irmãos, com o culto cristão. O que não é diferente com o culto cristão. A menção mais antiga do culto público é encontrada ainda em Gênesis, no capítulo 4, no verso de número 26, nos dias de Sete e Enos, filho e neto de Adão. O texto diz: daí se começou a invocar o nome do Senhor. E a compreensão de um Deus que exige a adoração pública, irmãos, percorre toda a Escritura. Nós vemos homens como Davi, que no Salmo 122, no verso 1, diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Também ainda no Salmo 100, o salmista chama o povo para a adoração, quando diz: apresentai ao Senhor com alegria, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos. Mas a grande questão é, irmãos, sabendo que Deus é criador, sabendo que Deus é o sustentador, sabendo que Deus é relacional com a sua igreja, o que Ele exige por meio da sua adoração? Qual tipo de culto podemos pensar, irmãos? Qual tipo de culto é aceitável ao Senhor? E a resposta que encontramos nas Escrituras é muito clara. Culto aceitável a Deus é aquele culto que todos os elementos já foram pré-definidos por Ele mesmo. Entendam, a igreja nunca fracassará, irmãos, em oferecer ao Senhor a simplicidade daquilo que Ele pediu. Nunca. O culto na Escritura não é a critério do homem, porque o papel do homem é somente responder à adoração de Deus, aquilo que Ele próprio ordenou. Como disse o pastor Diobic, Deus é cultuado quando a sua palavra ela é crida, quando os seus mandamentos são obedecidos e quando a sua glória é exaltada por todas as criaturas racionais no céu e na terra. Talvez você consiga listar vários problemas referentes ao culto em muitos lugares. Talvez seja comum identificar muitos erros ou talvez muitos equívocos quanto à adoração instituída pelo próprio Deus. Mas saiba que essa também era uma realidade do Antigo Testamento nos últimos anos. A igreja do Antigo Testamento, irmãos, enfrentou pelo menos 3 grandes problemas no que diz respeito à adoração ao culto verdadeiro: o politeísmo, a idolatria e as formas inventadas de adoração pelo homem, coisas que foram veementes reprovadas pelo Senhor. E hoje, irmãos, não é diferente, porque para muitos o culto é a gosto popular, não é uma obediência segundo os princípios que o próprio Deus regulou. E esse é um problema também bem comum nos nossos dias, assim como nos últimos anos do Antigo Testamento. Mas é preciso que você compreenda, irmãos, que o nosso texto, que localiza-se exatamente nesse interregno do final do Antigo Testamento, o povo de Israel estava completamente corrompido e o culto era apenas a expressão daquilo que os seus corações professavam. E esse cenário se desenvolveu porque aproximadamente 5 séculos antes de Cristo, Deus havia levantado uma nação, a saber, a Babilônia, para oprimir os israelitas em razão da rebeldia e da incessante falta de arrependimento.
Israel foi levado cativo para a Mesopotâmia, parte do povo foi para o Egito, outros foram dispersos, outros foram mortos e grande parte foi presa. E durante 70 anos o povo então permaneceu recluso na Babilônia. Só que tempos depois, irmãos, Deus trouxe de volta aquele grande contingente de judeus para a terra prometida, ou pelo menos grande parte dele, como vocês podem ler um pouco melhor nos livros de Esdras e de Neemias, que foram homens levantados justamente para trazer esses homens de volta à terra prometida. Mas quando esse grande contingente de judeus, irmãos, voltou e regressou para a sua terra, eles achavam que agora gozariam de um período de prosperidade, um período de paz, um período de bonança, um período maravilhoso. Eles achavam que havia chegado o tempo do cumprimento das promessas que foram feitas aos grandes profetas, a Isaías, a Jeremias, a Ezequiel, promessas de que Israel agora desfrutaria de uma era fascinante, uma era magnífica, encantadora. Só que 100 anos se passaram desde o retorno do povo e as coisas não estavam caminhando conforme a expectativa. As coisas não estavam caminhando conforme as promessas que haviam sido feitas e a realidade do povo não condizia com aquilo. Os profetas haviam mencionado um período de paz, mas o povo ainda estava cercado de inimigos, enfrentando problemas com as nações pagãs vizinhas. Havia a promessa de que o culto seria restaurado, mas o culto estava muito longe de ser uma verdadeira adoração a Deus em Jerusalém. Era muito distante de ser um culto sério, porque era uma adoração vazia, formalista e superficial. Os profetas haviam apontado para a continuidade da linhagem sacerdotal, mas os sacerdotes estavam virando as costas para o Senhor. Ezequiel havia falado da reconstrução de um templo glorioso, mas o templo que fora construído era menor do que o templo de Salomão. A situação econômica, irmãos, era precária, eles continuavam sob o domínio de outra nação, agora sob o domínio dos persas, enfrentavam escassez de elementos básicos, seca, além de opressão e pagamento de pesadíssimos impostos, e diante disso, então, o povo começou a desanimar. O amor pelas coisas de Deus aos poucos foi se esvaecendo. O amor pelas coisas de Deus foi desaparecendo da vida deles e eles começaram a viver então em busca dos seus próprios interesses. E a primeira coisa, irmãos, que eles abandonaram após ou mediante a situação que enfrentavam em Judá foi o culto cristão. O culto passou a ser profanado pelos sacerdotes, que começaram a tolerar práticas contrárias à vontade de Deus, e aquilo que deveria ser o ajuntamento solene, a comunhão dos santos, passou a ser um mero encontro formal de rituais mecânicos. E é nesse contexto que surge o profeta Malaquias, falando então a um povo desiludido, um povo desanimado, um povo cheio de dúvidas, apáticos no seu compromisso para com o Senhor. Os homens passaram a contrair casamentos com mulheres pagãs, deixando as suas esposas em casas e indo com as pagãs para o templo. As ofertas do templo passaram a ser profanadas e o ceticismo e a falta de zelo pelas coisas de Deus tornou-se mais do que uma prática, tornou-se uma realidade. Então, o objetivo do profeta Malaquias é chamar a atenção para a restauração daquilo que seria, então, irmãos, mais importante para a alma deles nesse período de regresso espiritual, que é justamente o culto cristão. O culto cristão. Então, o culto segundo Deus é o grande tema do livro de Malaquias. Esse homem ele vai aparecer como uma voz solitária para chamar o povo ao arrependimento, especialmente os sacerdotes que tornaram-se corruptos e infiéis, afetando também todo o povo. O livro ele é dividido de maneira geral em 6 debates. São 6 conflitos, irmãos, que cada um deles trata justamente do culto cristão. Cada uma dessas discussões que nós encontramos no livro de Malaquias segue uma só estrutura. Deus faz uma declaração, o povo questiona essa declaração de Deus e Deus responde esse questionamento refutando novamente o povo. E dessa forma, então, Malaquias vai agir como um mediador entre um Deus santo e um povo completamente rebelde. Então, quais são, irmãos, os questionamentos do povo para com Deus? Perguntas do tipo: Deus nos ama? Em que nós temos profanado o culto cristão, o culto a Deus? Por que Deus não aceita nossas ofertas? Por que Deus reprova os nossos sacerdotes? Em que nós estamos desagradando a Deus? E em que nós temos roubado ao Senhor?
São vários questionamentos por parte desse povo rebelde, e no texto que nós vamos ver hoje, irmãos, é justamente o primeiro debate do livro, no qual o profeta defende a realidade do amor de Deus, mesmo diante de um cenário tão complicado, um cenário tão difícil como eles estavam enfrentando. E assim que ele começa no verso de número 1, irmãos, acompanhe comigo. Malaquias diz: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. A primeira coisa que eu quero, irmãos, que vocês observem é que nós não estamos diante de uma sugestão do Senhor, nós não estamos diante de um conselho, nós não estamos diante de uma recomendação de Deus para com Israel. Algumas traduções, elas ainda trocam a palavra sentença por mensagem, ou até mesmo por advertência, mas o termo que é traduzido aqui por sentença é o mesmo cujo significado original do termo é peso, é literalmente uma carga. Vocês talvez em uma tradução um pouco mais antiga encontre peso da palavra, né? Que muitas vezes é entendido no contexto de juízo. E esse termo aqui, irmãos, ele é aplicado, por exemplo, para descrever os deveres dos filhos de Moisés, os filhos de Gerson, né? Os gersonitas. Números 4, verso 24 diz: é esse o serviço das famílias dos gersonitas, para servir e carregar as cargas. Aqui é o mesmo termo, sentença e carga. Mas nesse contexto de juízo, essa palavra pode ser encontrada, por exemplo, irmãos, no livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, verso 1, quando Abacuque vai denunciar a realidade da iniquidade de Judá, e diz que os caldeus irá castigar o povo, né? Então não se trata de uma ameaça por parte de Deus, mas uma sentença. É algo que é certo, é algo que vai acontecer, algo que não há como mudar aquilo que o Senhor próprio já declarou. Abra sua Bíblia rapidamente comigo em Abacuque capítulo 1. Veja que interessante. O texto começa dizendo: sentença revelada ao profeta Abacuque. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Algo que é certo de acontecer. Contudo, irmãos, a partir do verso 12, o profeta Abacuque, ele intercede pelo povo. Ele diz no verso 13: tu és tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, e a opressão não pode, o Senhor não pode contemplar a opressão. Então por que toleras, Senhor, aqueles que agem perfidamente, e aqueles os quais os perversos devoram o justo? Que maneira o Senhor pode permitir esse tipo de coisa? Mas a partir do capítulo 2, veja qual que é o desenvolver dessa história aqui em Abacuque, porque o Senhor vai responder o profeta. O texto diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque se coloca numa torre de vigia esperando a sentença que o Senhor pronunciou lá no capítulo 1, verso 1. Aí ele diz: o Senhor me respondeu e disse: escreve essa visão, grava sobre as tábuas, para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Entendam, o Senhor pronunciou uma sentença, Abacuque intercede, ora pelo povo, mas o Senhor diz: eu vou julgá-los. Haverá um peso que será lançado sobre vocês. A grande questão é, irmãos, por que Abacuque então ainda ora ao Senhor, sabendo que aquilo é algo certo de acontecer? É porque a oração de Abacuque não é para mudar os planos de Deus, ou até mesmo de interromper a sentença que foi lançada por ele, mas para que ele fosse conformado àquilo que aconteceria mediante o juízo do povo. E é esse termo, esse peso, que é trazido aqui também no texto de Malaquias. O contexto de Malaquias, a palavra sentença, traz justamente essa ideia, irmãos, de uma mensagem que será lançada do Senhor para com o povo, que é uma carga, como uma carga que é lançada sobre alguém, algo que não há como escapar. É exatamente o que o texto diz: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Há uma realidade, e em resposta a essa realidade, o Senhor está lançando palavras pesadas sobre o povo.
Notem que a ênfase então do texto, a partir daqui que nós veremos, irmãos, é justamente as palavras que serão lançadas, são elas, não há sequer uma apresentação do autor. O que nós sabemos é que ele era alguém que profetizou após o retorno do cativeiro, no período em que os persas eram uma grande potência, mas é muito diferente daquilo que nós encontramos nos outros profetas. Geralmente os profetas apresentavam as suas famílias, né? Diziam Isaías, filho de Amós, Ezequiel, filho de Buzi, né? Mas aqui nós não temos visto isso, somente a ênfase está nas palavras, nas sentenças que serão lançadas pelo Senhor. E é curioso, irmãos, porque o próprio significado da palavra ou do nome Malaquias, mensageiro de Yahvé, expressa aquilo que ele vai trazer, um peso para com o povo. Então, como é que começa então esse peso que será lançado, essas palavras que serão ditas pelo Senhor? No primeiro conflito do livro, verso 2 e verso de número 3, a parte A, ele diz: Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Notem que no verso anterior, irmãos, o Senhor disse que pronunciaria uma sentença contra Israel, palavras seriam lançadas contra o povo, mas aqui no verso 2 ele diz: eu tenho vos amado. Entendam, irmãos, o fato do Senhor lançar uma sentença contra Israel não anula o amor que ele sente pelo povo, porque ele não somente anulou um dia, não somente amou um dia, mas ele continua amando o povo. Eu tenho vos amado, eu tenho amado vocês como desde o princípio, por isso que eu escolhi Jacó. Comentando esse texto, Matthew Henry diz: o amor de Deus resume a relação de graça para com o seu povo. O amor é a fonte de tudo. Ele os amou porque os amaria. Amou-os na infância, seu prazer estava neles. Por que Deus amou o povo aqui, irmãos? Porque um dia ele os amou, um dia anterior a esse ele os amou, e ele tem os amado. Ora, e a própria história do povo de Judá, irmãos, poderia testemunhar isso, porque se eles olhassem para trás, eles poderiam ver que eles foram resgatados, irmãos, das garras da Babilônia. Eles deveriam entender que o Senhor havia feito grandes promessas para Abraão. O Senhor provou o seu amor para com eles, dando-lhes a lei, dando-lhes os sacerdotes, as promessas. Deus sempre cumpriu a sua promessa e sempre protegeu o povo. Então, qual deveria, irmãos, ser a resposta do povo mediante as palavras do Senhor, os feitos do Senhor? Ó Senhor, nós vamos te adorar agora. Agora nós vamos te servir. Agora nós vamos servir ao Senhor com alegria. Teremos um amor recíproco para com o Senhor. Mas essa não foi a resposta do povo. O povo não teve essa resposta. Ainda no verso 2 ele diz: em que nos tem amado? Em que nos tem amado? Seria como se ele estivesse dizendo: Senhor, que amor é esse que o Senhor diz que sente por nós? Porque nós somos dominados pelos persas, nós deixamos sujeitos à humilhação. Então onde está o cumprimento das promessas que foram feitas aos outros profetas? Como é que o Senhor tem nos amado? De que maneira o Senhor nos amou? Veja que resposta rude, irmãos. Mas também não é a primeira vez que Israel responde dessa maneira, porque a história de Israel sempre foi marcada por infidelidade. Se você ler a Escritura atentamente, você pode identificar, irmãos, que de geração a geração o povo sempre questionou o amor de Deus e a provisão dele. Eles questionaram o amor de Deus no deserto, quando foram libertos das garras de Faraó. Mais tarde, eles questionaram o amor de Deus quando foram destruídos pelos filisteus por causa da rebeldia. Eles questionavam o amor de Deus sempre que levantava-se uma nação para trazer juízo para com esse povo rebelde. E aqui é a mesma coisa. Eles disseram: que amor é esse? Aí vejam, irmãos, a resposta do Senhor: não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. As palavras de Deus, irmãos, registradas aqui por Malaquias, nos reporta o texto de Gênesis, capítulo 25, no verso de número 23, que registra justamente o episódio em que Rebeca, a mulher do patriarca Isaac, ficou grávida de gêmeos e os seus filhos lutavam lá no seu ventre. Ela consulta ao Senhor e a resposta que o Senhor dá é: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você. Um povo será mais forte do que o outro, o velho
será servo do mais moço. O apóstolo Paulo também cita esse mesmo episódio quando escreve, por exemplo, aos Romanos, lá no capítulo de número 9. Ele diz a partir do verso 11: os gêmeos ainda não eram nem nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição se cumprisse e prevalecesse não por obras, mas por meio daquele que vos chama. Quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Então, Deus é injusto? De modo nenhum. Em primeiro lugar, irmãos, precisamos entender que o amor de Deus, ele não está baseado naquilo que passamos ou também naquilo que não entendemos. Porque a história da redenção, ela aponta para um mistério que é revelado em Cristo e todas as coisas cooperam para que isso aconteça. Então, até mesmo em episódios como esse, até mesmo em episódios como Jacó e Esaú, nós podemos identificar isso. Interessante que, comentando somente esse verso, o puritano Thomas Watson, ele diz assim: esse ódio não foi uma paixão injusta, mas uma santa rejeição conforme o propósito eterno. Esaú representa os não eleitos, cujos corações nunca foram tocados pela graça eficaz. Jacó, porém, mesmo indigno, foi objeto do amor imutável de Deus. E a resposta que o Senhor dá, irmãos, a Israel é justamente essa: a prova, ou a maior prova que eu tenho amado vocês, é porque eu poderia não ter escolhido vocês. Já parou para pensar que Deus não precisa de nós? Ele diz: a prova de amor é que eu escolhi vocês quando eu poderia ter escolhido o pai dos edomitas, o pai dos árabes. Eu escolhi vocês quando eles não tinham feito nem bem ou mal, quando eles estavam no ventre da mãe. Vocês querem uma prova de amor maior do que essa? Eu tenho vos amado, eu vos amei um dia, eu permaneço amando vocês, mas tudo isso porque eu quis amar vocês. Ora, irmãos, não foi exatamente o que Cristo fez por nós? Mateus capítulo 1, no verso 2, começa falando da linhagem, dizendo: Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Mas vá lá em Romanos capítulo 4, irmãos. Veja que realidade interessante. Romanos capítulo 4, a partir do verso número 18. Lembrem, Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó. Romanos 4, a partir do verso 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos de idade e de idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, veja o verso 24, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Veja, irmãos, Jacó, descendente de Abraão, Deus nos amou, porque em Cristo Ele também nos tornou descendentes. Ele também nos tornou seus descendentes. Ele amou a Jacó, Ele amou a Abraão, Ele também nos amou. E essa é a realidade do Evangelho. 1 João capítulo 4, verso 10. Nisto consiste o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Ele, mas em que Ele nos amou enviando o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Gostaria ainda de citar, irmãos, Matthew Henry aqui, quando ele diz: aqueles que são levados à aliança de Deus, que têm os oráculos vivos e os meios de graça a eles confiados, tem motivos para considerá-los como sinais do seu amor. Jacó é amado, pois ele os tem. Esaú odiou, porque ele não
os tem. Aqueles que foram chamados, irmãos, para uma aliança com Deus, Matthew Henry está dizendo, eles têm os oráculos vivos, que isso é a verdade revelada, e os meios de graça, que são os instrumentos pelos quais aqueles que foram chamados pelos oráculos são edificados. Os crentes devem entender, irmãos, que o sinal de Deus na salvação e nos meios de graça é a maior prova de amor que eles podem ter. Não há prova, irmãos, maior de amor do que sermos feitos filhos de Deus e desfrutarmos da sua aliança, em sermos escolhidos por Ele para tornarmos os herdeiros da promessa de vida eterna, irmãos, em receber a imputação da fé salvífica. É nisso que consiste o amor de Deus, é nisso que consiste o amor de Deus. Mas quantas vezes os nossos problemas, irmãos, nos tentam a pensar que Deus deixou de nos amar no mundo? Quantas vezes nós somos levados a pensar que Deus virou o rosto para nós, porque passamos por momentos difíceis de profunda aflição e melancolia espiritual. Mas a razão pela qual o Senhor não pode deixar de nos amar, irmãos, é porque Ele escolheu nos amar antes que as nossas dificuldades e os nossos problemas fossem uma realidade em nossas vidas. Então, se nós estamos enfrentando dificuldades, irmãos, o Senhor continua a nos amar, porque Ele nos amou antes mesmo dessas dificuldades vierem a existir. Não foi assim com Esaú. Ele não recebeu o privilégio da aliança, mas ainda sobre ele é dito, veja ainda no verso de número 3, volte comigo para Malaquias, quando ele diz: e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Entenda, irmãos, aqui o Senhor está associando a história de Jacó e Esaú às ruínas do monte Edom. Então ele diz: quanto a Esaú, odiei, destruí as suas montanhas, as montanhas de Seir, que eram a sua herança. Interessante que a palavra Edom aqui, ela vem da raiz hebraica que significa vermelho. Os moradores de Edom, eles eram descendentes de Esaú, se estabeleceram nos montes de Saul, lá do sul da Palestina, na Transjordânia, né? E eles são tratados na Bíblia geralmente como os oponentes do povo de Israel. Então, para Israel, Edom era pura essência de crueldade e de barbaridade. Talvez por isso seja a questão do vermelho, né? E o que o Malaquias está registrando aqui, irmãos, é que sobre esses descendentes de Esaú, há um episódio em que eles foram castigados por Deus por causa da sua crueldade para com o povo do Senhor, e por isso as suas terras foram devastadas, eles foram desalojados e cumpriram-se a profecia de que eles seriam arruinados. Os irmãos podem identificar isso melhor no livro de Obadias, no livro de Isaías, capítulo 34, vocês verão que há uma realidade em que esse povo foi destruído por causa da rejeição de Deus para com eles. O texto diz que a herança deles foi entregada aos chacais do deserto, né? Em umas outras versões vai estar dragões do deserto. É dessa forma que o Senhor está descrevendo aqui a desolação de Edom. Então, percebam o contraste, porque se por um lado, irmãos, nós temos Israel de volta para a sua terra, por outro lado, nós temos Deus expulsando os descendentes de Edom definitivamente da terra deles. Não seria isso uma prova de amor para com eles, irmãos? Enquanto os edomitas foram expulsos, o Senhor trouxe Israel de volta. Essa era a mensagem que o Senhor estava passando. O que aconteceu com Edom foi um favor divino meu para melhorar as condições de vocês. Ora, irmãos, os insolentes não prevalecerão. Lembrem-se disso. Ao mesmo tempo que o Senhor ama o seu povo, Ele aborrece dos seus opositores. Isso nos leva a pensar, irmãos, também quantas pessoas vivem na prática dos seus pecados, entregando-se às paixões do próprio coração e acham que serão poupadas por Deus do juízo divino. Quantas? Elas se apegam aos seus bens que nada têm proveito, mas serão julgadas por Deus na eternidade. Mas notem, irmãos, que o profeta passa agora a descrever a ira do Senhor para com o povo rebelde que foi rejeitado. Veja no verso número 4. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei.
E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Por mais que, com excesso de confiança, os edomitas afirmassem que Edom, se fosse destruída, seria edificada novamente, irmãos, o Senhor diz que caso isso acontecesse, ele destruiria Edom novamente. Eles seriam um monumento da justiça de Deus, para que Deus fosse glorificado na ruína deles. Entendam, o Senhor é glorificado na rejeição dos ímpios. O Senhor é glorificado até naqueles que ele rejeitou, irmãos. Que ele rejeitou. A ira do Senhor se estenderia de tal maneira que isso aconteceria, diferentemente de Israel, que seria poupado, a sua posteridade seria poupada. Aí notem os termos: terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Eles serão rejeitados, eliminados e destruídos, porque eles são maus. Talvez alguém possa questionar assim: por que Deus então usou muitas vezes a maldade para punir homens? Se, como nós lemos em Abacuque 1,13, ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, por que muitas vezes o mal é usado por ele para que homens sejam destruídos, né? É Deus usando o próprio coração do homem duro, pecador, caído, perverso, para lançá-lo ao seu próprio destino. Para Deus punir um homem, irmãos, ele só precisa virar o rosto. Ele só precisa permitir que ele siga os caminhos do seu próprio coração. Só isso. Então, quando essas coisas acontecem, é Deus dizendo, como diz o Salmo 73, viva a sua vida seguindo as paixões do seu coração. Lembre-se da bênção araônica, que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti. Quando Deus vira o rosto para o povo, irmãos, é um sinal de juízo. É um sinal de juízo. É por isso que constantemente você vai encontrar o Senhor dizendo: vocês são um povo de dura cerviz. Vocês não me contemplam. Vocês não me contemplam. Então eu virei o rosto sobre vocês. Meus irmãos, as ruínas de Edom eram as últimas, mas a desolação era perpétua. Porque foi assim também com Esaú. Não tratava-se de um evento no qual o Senhor rejeitaria alguém, mas seria uma rejeição eterna, como foi com Jacó. Não foi um momento de amor, Deus continua nos amando. E os justos não incorrem nessa ira de Deus, mesmo, irmãos, que passemos por grandes dificuldades, mas para nós, todas as dificuldades e as lições que nós tiramos por meio do nosso sofrimento, é somente o Senhor corrigindo os nossos passos. Então tenha esperança no Senhor, confie no Senhor. Eu não sei a sua realidade em particular, mas eu sei que tudo o que acontece, irmãos, é para a glória de Deus, e não é assim com os injustos. Quem, pois, endureceu a cerviz para com o Senhor e prevaleceu? Ninguém. Mas somos guiados, irmãos, pela justiça do Senhor. Salmo 30, verso 5 diz: porque não passa de um momento a sua ira. Não passa de um momento a sua ira, Senhor. O seu favor dura a vida inteira. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Irmãos, se tivéssemos a plena consciência de que o amor de Deus nos corrige, nós jamais nos queixaríamos das nossas dificuldades diárias. Jamais. Provérbios 3,12 diz: porque o Senhor disciplina a quem ama, como o pai corrige um filho a quem lhe quer bem. Que o Senhor nos livre, irmãos, de viver sem a correção dele. Que o Senhor nos livre disso, mesmo que isso nos custe o nosso coração quebrado. Qual é a conclusão que ele tira disso? Verso de número 5. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Meus irmãos, quando Deus destruir os ímpios e trouxer o seu povo para junto dele, todos testemunharão do seu poder. Ao invés de dizerem que Deus nos amou, eles dirão: grande é o Senhor. Essa não é a promessa do Apocalipse?
2 Tessalonicenses 2, seremos levados com o Senhor, contemplaremos ao Senhor, cantaremos ao Senhor um cântico de vitória com os santos. Então as fronteiras de Edom permanecerão desertas, mas as fronteiras de Israel serão restabelecidas. Nós, o Israel de Deus, os que duvidam do amor de Deus, testemunharão, irmãos, cedo ou tarde, as promessas do cumprimento que o Senhor fez, que nós gozaremos da eternidade com Ele. E aí, para caminhar para a conclusão, irmãos, eu quero trazer duas considerações básicas. A primeira é que nós não precisamos, então, de nenhuma prova de amor, além da que nós já recebemos por meio de Cristo Jesus. É bem comum encontrar pessoas que dizem que o melhor de Deus está por vir, quando na verdade o melhor de Deus já veio. Foi Cristo Jesus, é o melhor de Deus para nós. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, verso 8 ao verso 10, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Quando ainda éramos pecadores, irmãos. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, Paulo diz, mediante a morte do seu Filho, muito mais nós seremos reconciliados por meio da sua vida. Nós somos reconciliados com Deus por meio da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Como diz John Owen, a morte foi morta com a morte de Cristo. Nós somos reconciliados por Deus por meio dele. Isso é a única prova de amor que nós precisamos. Essa é a única prova de amor que nós precisamos, irmãos. Então entendam que no Evangelho não há espaço para nada que se acrescente à obra de Cristo Jesus. Nós não precisamos de bens, nem de tranquilidade para ter certeza do amor de Deus, mas somente de Cristo Jesus, e nada pode nos separar dele. Nós somos unidos com Cristo para sempre, como Paulo escreve aos Romanos, a partir do verso 38 do capítulo 8, porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem profundidade, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, irmãos, creiam nisso. Se você tem vivido uma vida de iniquidade, não entregue o seu coração aos seus desejos. Creia em Cristo. Arrependa-se dos seus pecados, irmãos, e seja amado por Deus. Porque não há nada mais duro para o homem do que ter o rosto do Senhor virado para ele. Tire os olhos daquilo que é terreno e passe a contemplar aquilo que está por vir. Porque foi assim que grandes homens aguardaram a promessa. Hebreus capítulo 11, vá lá comigo, Hebreus capítulo 11, a partir do verso número 35, veja, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obedecerem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos entros da terra. Ora, todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Eles não tiveram a concretização da promessa. Aí veja o verso 40. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Creiam em Cristo, irmãos, porque vocês não precisam de mais nada. Como disse Spurgeon, se você não tem Cristo, você está sem a única coisa que de fato vale a pena ter. Não seja um religioso, não esteja na igreja de maneira superficial, porque foi para com esse povo que a ira do Senhor se acendeu. Foi para eles. Não vivam uma vida de mediocridade, irmãos,
Adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Essa não foi a mensagem da mulher samaritana? Em espírito e em verdade. Como precisamos, irmãos, ter o nosso coração aquecido do Senhor. Quantas vezes nós somos negligentes quanto ao que o Senhor nos chama a fazer na adoração cristã. Mas por último, irmãos, como já foi dito, o plano de fundo aqui de Malaquias é justamente o culto segundo Deus. Então, percebam que a consciência do povo era justamente que o Senhor os havia deixado pelas suas situações. Essa era a realidade deles. Então, assim como era em Israel, eu sei que muitos de nós também desanimamos a nossa caminhada cristã, e todos nós somos suscetíveis a momentos de profunda melancolia espiritual. Mas não sigamos o exemplo de Israel, que abandonou os passos do Senhor, especialmente na adoração pública. Porque veja, irmãos, aquilo que nós oferecemos no culto é somente a expressão da nossa vida. Aquilo que nós oferecemos no culto revela muitas vezes, irmãos, o que o nosso coração pensa sobre o Senhor. Da mesma maneira como a forma como enxergamos os nossos problemas também impacta na nossa adoração. Nós somos, irmãos, aquilo que nós adoramos ao Senhor. Talvez você não esteja servindo ao Senhor com alegria, porque você não sabe lidar com as suas dificuldades no cotidiano, com as angústias do seu coração, com as suas dificuldades. Talvez isso tenha esfriado a sua fé. Talvez o seu cântico não seja agradável, talvez a sua oração não seja sincera, talvez a sua leitura bíblica não seja produtiva, talvez você não tenha prestado um culto fiel ao Senhor, porque você tem colocado as suas dificuldades acima do amor de Deus. Veja, o Senhor te amou antes das suas dificuldades, o Senhor os amou antes delas, então nós devemos amar também ao Senhor antes dos nossos problemas. Antes dos nossos problemas. O que eu estou querendo enfatizar é que o culto ideal, irmãos, o culto ideal pressupõe pessoas que são submissas ao Senhor, que entendam o seu amor, que o adore, mesmo passando por profundos momentos de melancolia espiritual, desemprego, problemas financeiros, problemas emocionais, solidão, abandono. A nossa adoração não depende dessas circunstâncias. Nossa adoração não depende daquilo que nós passamos. Escrevendo aos Romanos, Paulo disse em Romanos capítulo 12, verso 1: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, eu peço que vocês ofereçam o seu corpo como um sacrifício santo, vivo, agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Culto pressupõe amor, submissão, adoração e santidade. Sabe o que é o culto? A expressão do amor de Deus. Quando você vai ao culto, você está indo se encontrar com o Salvador da sua alma. Você não estará vindo ouvir o reverendo Jonathan. Vocês estarão ouvindo a voz do Senhor na Escritura. É assim que deve ser. Quando nós estamos no culto, sabe que nós experimentamos, irmãos, um gostinho da eternidade com Deus. Reconhecemos o Senhor como nosso único, suficiente, digno de ser adorado. Nós louvamos o amor que foi encarnado, que ressuscitou dentre os mortos, que nos livrou das algemas do diabo, porque Deus nos amou, Ele nos escolheu para ser seus descendentes. Então creiam nisso, irmãos, amem ao Senhor e adorem ao Senhor em espírito e em verdade, para a glória dEle, em nome de Cristo. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, Senhor nosso, como é difícil, Senhor, nos sujeitar à Tua palavra, à Tua lei. Como é difícil, Senhor, ser confrontado por coisas que a nossa natureza muitas vezes milita contra. Somos levados à soberba,
Somos levados, Senhor, a muitas vezes querer impor os nossos desejos naquilo que o Senhor revelou, mas nos livra disso. Que o Senhor não vire o rosto sobre nós, Senhor. Não nos deixe, não nos solte, Senhor, porque nós não podemos viver pelos nossos desejos. Nós carecemos da Tua graça, mas não somente para falar, mas para viver, para expressar o Teu amor no nosso dia a dia. Nos ajuda, Senhor, a crer no Senhor e ter cada dia esperança de vida eterna. E dar-te pressa, Senhor, dar-te pressa. Vem socorrer o Teu povo que necessita de Ti, que geme com as angústias da alma, pelo dia que estaremos contigo, assim como disse o apóstolo Paulo, incomparavelmente melhor são as Tuas promessas, Senhor. Nos alimenta essa esperança, nos ajuda a viver a cada dia debaixo da Tua dependência, acreditando no Senhor, para louvar o Teu santo nome. Em nome de Cristo Jesus, ouve o Teu povo e nos ajuda a Te contemplar em nome de Cristo, Senhor. Amém.